Nossas mãos são uma das partes mais complexas e sensíveis do corpo humano, sendo composta por diversos grupos musculares, diversos tipos de articulações e inervada por 3 nervos diferentes. Portanto, não é de se admirar que existem estudos sendo realizados a fim de descobrir se há uma conexão complexa na fisionomia das mãos e os profundos mistérios da cognição humana. Olá, sejam bem-vindos, e esse é o Maestria Visionária. A complexidade do cérebro foi primeiramente estabelecida pelo pai da neurociência moderna, chamado Santiago Ramón y Cajal. Dentre várias descobertas, foi o responsável por identificar a estrutura que forma os neurônios, como eles estão conectados e as diversas estruturas nervosas do cérebro. Desde então, os cientistas tentam desvendar os segredos deste órgão tão importante do corpo, que é o cérebro, o qual possui certas conexões e efeitos estranhos que conseguem surpreender os cientistas até hoje. Não é de se surpreender ao ver que nós mesmos, após anos formulando a teoria da neuroplasticidade, os neurocientistas ainda têm buscado formular uma teoria coerente sobre como o corpo tem a capacidade de alterar a mente. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de formar e reorganizar suas conexões neurais, como resultado da interação com o ambiente, o que acaba sendo muito útil após o corpo sofrer algum tipo de lesões, por exemplo. E uma vez que sabemos que o funcionamento das mãos é intimamente controlado e monitorado pelo cérebro, não é de se estranhar que o efeito oposto também possa acontecer. Segundo o Dr. André Heberman, as mãos humanas possuem vários índices e medidas que podem determinar as funções cognitivas da mente. Um fato importante é que os andrógenos naturais produzidos no corpo podem afetar o desenvolvimento cerebral de uma criança, fazendo com que aqueles índices das mãos também sejam afetados, resultando em um efeito surpreendente uniforme na mente humana. Existem vários motivos do porquê isso acontece, como Shantatogo e outros mostram em um estudo publicado na revista Nature que a proporção entre o dedo anelar e o dedo indicador, sendo referido como o 2D e o 4D, pode diferir em pessoas que estão no espectro de autismo e naqueles que não estão. Dentro do espectro, certas variações complexas e individuais na anatomia também podem ter efeitos importantes e muito interessantes no funcionamento e na morfologia do cérebro. O Dr. Huberman diz que se envolveu em um projeto relacionado a como os andrógenos afetam o desenvolvimento pré-natal e como isso afeta as proporções dos dedos humanos. Inclusive, é um estudo que foi publicado na revista Nature nos anos 2000 e que já foi replicado nada menos que 5 vezes. Nesse estudo, é mostrado como a desproporção entre o dedo indicador e o dedo anelar da mão direita representam a maior exposição à testosterona durante o desenvolvimento pré-natal, fazendo com que os homens tendem a ter um indicador um pouco menor do que o dedo anelar. O Dr. André Bergman, que já tem décadas de estudo e pesquisa sobre o cérebro, explica que a estrutura da mão humana pode realmente afetar o funcionamento do cérebro. Além disso, sua teoria diz que os neurônios maternos durante a gestação, que diga-se de passagem são andrógenos naturais, podem causar alterações no desenvolvimento cerebral do feto, o que por sua vez induz mudanças no desenvolvimento do corpo, o que inclui os índices mensuráveis dos dedos. As pessoas que foram expostas a um nível elevado de andrógenos dentro do útero da mãe têm boas chances de apresentar dedos anelares mais longos do que os dedos indicadores na fase adulta. Os cientistas Dr. Chris Peck e a Dra. Jade descobriram que essas diferenças nas medidas dos dedos das mãos podem estar relacionadas a certas consequências na cognição das pessoas a longo prazo. Eles conduziram um estudo com um grande grupo focal de 8.000 pacientes com Alzheimer. O que eles descobriram foi que as mulheres que tinham mais propensão a ter essas doenças eram aquelas com maior desproporção do comprimento entre o dedo indicador e o dedo anelar. Por outro lado, a exposição pré-natais a níveis mais elevados de andrógeno, na qual resulta um desenvolvimento das mãos como um padrão masculino, ou seja, com menores desproporções de comprimento entre o dedo indicador e o dedo anelar, se mostrou mais provável a prevenção à cognição das mulheres durante a velhice. Esses efeitos foram estudados através da mensuração dos índices das mãos, correlacionando esses dados com as informações coletadas através da avaliação do funcionamento cognitivo, a qual foi realizada através de 3 testes cognitivos, os das séries numéricas, o de vocabulário de imagens e a de analogias verbais. O cérebro humano não só controla o funcionamento de todo o corpo, como também o do funcionamento da mente, das emoções, dos nossos comportamentos. Os pesquisadores descobriram que, em geral, as pessoas com as suas formas de gesticular as mãos também tinham diferentes humores e disposições. Portanto, a maneira como gesticulamos nosso corpo parece ser um aspecto importante na representação de nossas emoções. Outra coisa bastante interessante sobre isso é que as pessoas com os dedos anelares mais longos que os dedos indicadores têm mais propensão a seguir um padrão de pensamento mais lógico, o que as leva a serem ótimas nas resoluções de problemas. Desta forma, elas tendem a seguir profissões que exijam suas habilidades, como a ciência ou engenharia. Por outro lado, as pessoas com dedos indicadores mais longos do que os dedos anelares tendem a ser mais solitárias e orientadas a objetivos, podendo inclusive serem enquadradas como pessoas introvertidas em alguns casos, embora isso ainda seja muito debatido. Por último, as pessoas com comprimento igual entre os 2 dedos podem ser bastante reservadas e
e propensa a evitar conflitos. Mas é claro, tenham em mente que, mesmo sendo reservada e pacífica, elas também podem apresentar uma personalidade forte. Um estudo realizado pela doutora Carrie Hemming James, Tandy Scientist, também descobriu que o aprendizado da caligrafia na infância pode ativar o que é chamado de circuito de leitura no cérebro e melhora a capacidade da criança de reconhecer letras e compreender frases. Isso também se deve à maior conexão entre os dois hemisférios do cérebro, o que é ainda mais fortificada ao aprender e escrever desde cedo. Portanto, praticar atividades que exercitem a coordenação motora do corpo, especialmente as mãos, causa mudanças cerebrais tão significativas que são capazes de serem vistas através da ressonância magnética. O cérebro é um órgão profundamente conectado com o resto do corpo, não só na fase adulta, mas também em todas as fases, incluindo na fase de desenvolvimento no útero. Com isso, muitas coisas que fazemos com o nosso corpo podem afetar nosso cérebro, e como vemos até aqui, as nossas mãos são um ótimo exemplo da quantidade de informações que podemos extrair sobre como pensamos, como nos sentimos e até como vivemos nossa vida. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Valeu e até a próxima!